Olá pessoal, eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical, e nesta semana estamos estudando a lição de número 12, com o título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Esta aula, este estudo faz parte da revista do terceiro trimestre de 2024, revista da Escola Bíblica Dominical. E o tema da revista desse trimestre é O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E para você não perder o nosso conteúdo que postamos toda semana relacionado à Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei e também deixe o seu comentário. Introdução da revista. Se você estiver com a sua revista, acompanhe a leitura ou acompanhe a nossa leitura, que diz o seguinte: na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Partimos agora para o nosso mapa mental, onde nós montamos toda a estrutura da lição de uma forma que você possa mentalizar toda a estrutura, os pontos, objetivos, a sinopse, a verdade prática. Começando então pelo texto áureo, que é o texto base da lição, que diz assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios capítulo 21, verso 1. Então, como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Neste verso, nós entendemos que a soberania ainda está nas mãos do Senhor e sempre estará. Então, Deus está no controle. Não importa que se levantem governos, reinos, reis, Deus está no controle de todas as coisas. A palavra-chave desta lição é denúncia e livramento. Nós vamos estudar a respeito da denúncia que aconteceu diante das injustiças que Amã planejou contra o povo judeu e também o livramento que Deus proporcionou ao povo judeu, a Mardoqueu e também a todo o povo judeu. O primeiro ponto diz assim, olha, o banquete e a denúncia. Diz a respeito do banquete, como ocorreu aquele banquete e como Esther denunciou os planos de Amã. O objetivo desse ponto, portanto, é descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. A sinopse desse ponto diz: o banquete e a denúncia de Esther demarcaram a tragédia de Amã. O segundo ponto diz: a fúria do rei contra a injustiça. Estranho, né? Parece que o rei não sabia do que se tratava. Nós vamos discutir então este assunto. O objetivo deste ponto é remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça planejada por Amã. A sinopse desse ponto diz: com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça feita a Mardoqueu e também a todo o povo judeu. O terceiro ponto diz: o grande livramento. Então nós vamos comentar este ponto a respeito do livramento que Deus concedeu a Mardoqueu e a todo o povo judeu. O objetivo desse ponto, portanto, é refletir a respeito do livramento proporcionado por Deus, e a sinopse deste ponto é: Deus providenciou um grande livramento na história do seu povo, o povo judeu. A verdade que devemos praticar diz o seguinte: devemos reconhecer as autoridades humanas, respeitá-las, mas não podemos atribuir-lhes um poder
acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Então, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. A leitura que será feita, né, a leitura bíblica em classe, que será feita presencialmente, então, queremos recordar aos irmãos que esta lição é uma lição preparatória, ela não substitui a escola presencial no domingo. Então, algumas igrejas é no domingo, outras igrejas é no meio da semana, mas participe da escola, né? Participe da escola bíblica dominical. Você vai aprender grandes lições, ver e aprender com muitos testemunhos. Então é importante que você participe da escola bíblica dominical. E a nossa aula é uma aula preparatória, trazendo alguns pontos diferentes do que talvez seja comentado na aula presencial. Mas não perca a aula presencial. A leitura, então, que será feita será no capítulo 7 do livro de Esther, do verso 1 até o verso de número 10. Então, como eu sempre costumo dizer para você, leia com calma, meditando em cada versículo, destacando e procurando identificar o significado de algumas palavras que talvez não sejam do seu cotidiano, para você ministrar a aula, se você for um professor, e se você for um aluno, você vai estar mais preparado ainda para participar, então, da aula da Escola Bíblica Dominical. Primeiro ponto, então, da nossa lição, da lição número 12 que estamos estudando esta semana, que diz o seguinte: o banquete e a denúncia. O assunto deste ponto, o primeiro assunto deste ponto, diz a instabilidade de Amã. Olha só, nós vamos ver como que foi o dia de Amã. Então, ele teve uma noite maravilhosa. Nós aprendemos na aula passada que Amã ele planejou uma forca para Mardoqueu e diante disso ele teve uma noite maravilhosa, com tudo já planejado para arquitetar o seu plano, colocando em prática a partir do que o rei havia de lhe conceder, porque ele precisava do consentimento do rei para que ele pudesse efetuar então o seu plano, matando então Mardoqueu enforcado em uma forca muito alta, né? Mais ou menos aí 25 metros de altura. Mas nós vamos entender o porquê dessa forca, da altura dessa forca mais adiante. Mas nós vemos aqui, nós montamos algumas informações a respeito de como foi o dia de Mardoqueu após o primeiro banquete. Então nós tivemos o primeiro banquete e agora, no segundo dia, ainda haveria um segundo banquete, onde a rainha Esther iria então falar, revelar ao rei Assuero a sua petição e o seu requerimento. Mas olha só, vejamos como foi o dia de Mardoqueu, então, neste segundo dia. Bem cedinho, né, ele saiu da sua casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Então, ele levantou cedo da sua casa e foi. Falou: hoje eu acabo com esse Mardoqueu. Aí, durante o dia, ele acabou servindo de guia para o cavalo que transportou o seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Olha o que aconteceu com Mardoqueu logo pela manhã. Então, ele foi até o palácio para pedir a ordem do rei e acabou tendo que puxar o cavalo, e em cima do cavalo estava Mardoqueu, e ele foi gritando pelas ruas dizendo que é assim que o rei faz para aquele que ele abençoa, gritando por toda a cidade. Olha a humilhação pela qual Amã já passou logo de manhã no segundo dia, que seria o segundo dia do banquete. Aí retornando para sua casa, totalmente envergonhado, porque é assim que Deus faz. Deus envergonha aquele que age contra os seus escolhidos. Então não pense você que você vai humilhar os escolhidos de Deus, aqueles que estão na posição e são os filhos do Senhor, e vai ficar por isso mesmo. De jeito nenhum. Foi o que aconteceu com Amã.
Ele achou que iria fazer uma coisa e acabou tendo que fazer outra, passando por toda essa humilhação. E aí ele correu para a casa dele com o rosto coberto para que ninguém o visse e chegou dentro da sua casa. Olha o que aconteceu. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, ou seja, ele chegou na casa dele e contou o que aconteceu. A sua esposa, os seus amigos, os seus sábios particulares lhe disseram: olha, se aconteceu isso daí, olha, mano, se eu fosse você, já sumia, porque você não vai conseguir vencer este povo. Ainda ele estava se recuperando de toda a humilhação que ele passou. O que, que aconteceu? Chegou os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. Então, ele imaginou que o dia dele ia ser um dia de vitória, que ele iria vingar o seu povo, iria acabar com a vida de Mardoqueu, mas olha o que Deus preparou para esse mau Amã. Fez ele passar por uma grande humilhação e ainda por cima, quando ele recebe a sentença da esposa, os servos do rei chegam lá para levá-lo até o palácio. Você acha que nessas condições ele teria alguma vontade de ir para o palácio depois de tudo isso que aconteceu? Se fosse você, você teria coragem? Você aceitaria o convite? Mas nesse caso, Amã não tinha escolha. Ele era obrigado a ir, porque ele era o segundo do rei. Então ele tinha que estar lá. Olha só o que diz Esther capítulo 6, verso 14. E estando eles ainda falando com ele, ou seja, a mulher dele, né, e os seus amigos, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Então, mais uma vez, tome cuidado com quem você está mexendo. Se for um escolhido de Deus, um servo de Deus, o seu dia pode ser um dia tenebroso e não um dia de vingança, como foi o dia de Amã. Foi um dia tenebroso, de humilhação. E ainda havia mais coisas que estavam por vir. Olha só, Amã pensou em ter um dia de vitória, mas acabou em derrota. Por quê? Olha só, Jó capítulo 42, verso 2, o que diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Amã planejou, ele arquitetou, ele fez de tudo, mas o que prevalece são os propósitos de Deus. Compreenda isso. Aprenda com este exemplo. Tudo o que você fizer, em primeiro lugar, vem os propósitos de Deus para a sua vida. Vamos lá. O segundo assunto diz: o banquete do vinho. Era costume, né, daquele povo ter um banquete do vinho. Então eles bebiam muito, mas isso era a cultura do povo persa. Olha só, o banquete para o qual Esther convidou o Assuero é chamado de banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Olha só, Esther capítulo 7, verso 2, diz assim: disse também o rei a Esther, no segundo dia, na onde? No banquete do vinho. Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Olha só, o que a palavra de Deus nos ensina sobre a embriaguez? Então, nós vemos aqui que era um costume, uma cultura daquele povo, né, ter esse banquete do vinho. Mas a palavra de Deus reprova veemente a embriaguez. Olha só, Efésios capítulo 5, verso 18 diz: e não vos embriagueis com quem? Com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, para você que gosta de tomar um calicinho, acha que isso não vai te levar a nada, né? Tome muito cuidado, porque a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, com qualquer bebida alcoólica, não vos embriagueis. Então, olha, não beba, não se contamine com isso. Mas se você quiser se encher, se embebedar, se encha do Espírito Santo.
e você vai ver o que Deus vai fazer. Terceiro assunto, qual a tua petição? É o que o rei Assuero disse para Esther. Então nós vemos aqui que Esther, neste momento, neste ponto, ela se revelou uma mulher forte, sábia e decidida, denunciando o mal Amã. Então nós compreendemos e estudamos isso nas lições anteriores, que Esther, ela preparou 2 banquetes. Ela fez uma estratégia, planejou, né, corretamente, alcançando o seu objetivo, que era o quê? Conquistar o coração do rei. No primeiro banquete, ela não disse nada, causando uma expectativa e uma grande curiosidade no rei Assuero e também gerando, né, uma grande satisfação em quem? Em Amã, pois Amã, ele se sentiu totalmente honrado, porque a rainha havia preparado um grande banquete para ele e para o rei somente, um banquete particular. Ele nem imaginava o que lhe esperava, porque ele já havia esquecido até mesmo do decreto que ele havia feito contra o povo judeu. Mas Deus estava trabalhando. Então Esther, ela agiu completamente de forma sábia, né? Não contando de imediato a sua petição, mas gerando no coração do rei uma grande curiosidade. E aí então, no segundo banquete, aí ela faz a sua revelação. Olha só, Esther capítulo 7, verso 3, diz assim: Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida. Olha só a petição dela. Ela pediu a vida dela. E como minha petição, o meu povo como meu requerimento. Aí o rei parou e falou assim: Mas como que pode isso? Se dentro do meu reino todos os povos são livres, por que a rainha Esther está pedindo pela sua vida e pela vida do seu povo? Olha como esta mulher foi sábia nas suas palavras, fazendo com que o rei então se perguntasse: como que pode isso? Por que esta petição? Olha só, a mulher virtuosa, ela sabe o momento certo de abrir a sua boca. Ela não precisa lutar com seus próprios braços, ela não precisa gritar, ela não precisa agir de forma desordenada, vergonhosa. Não, mas a mulher sábia, ela sabe o momento e a hora de falar e o que falar. Olha só o que diz Provérbios capítulo 31, verso 26, a respeito da mulher virtuosa. Ela abre a sua boca com sabedoria. Toda palavra que sai da boca da mulher virtuosa é uma palavra de sabedoria. Não é palavras de murmuração, de fofoca, de maldicência, de palavras malignas, palavrões, não, mas são palavras sábias, palavras que aconselham, palavras que acalmam a tempestade, confusões. Olha só, e a lei da beneficência está na sua língua. Então, ela sabe exatamente o que se deve falar. Foi o que aconteceu. A rainha Esther, ela soube exatamente o que falar e no momento certo de falar. Então, você, mulher e homem também, né? Todos vocês que nos assistem, aprenda com as lições que nós estamos trazendo para você. Seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, virtuosa, né? Não queira agir de forma desordenada, trazendo vergonha para a sua família, trazendo vergonha para o seu marido, trazendo vergonha para a sua igreja, indo nas redes sociais, brigando, discutindo, não, mas tenham testemunho de um cristão verdadeiro, de uma cristã verdadeira, sabendo o que dizer e como dizer. Se você tem algo para reclamar, reclame com Deus, não nas redes sociais. Nós vemos aí quantas mulheres, né, se expondo nas redes sociais por coisas tão banais, sendo que elas deveriam estar orando e buscando ao Senhor. Então seja uma mulher virtuosa. Vamos lá, segundo ponto da nossa lição número 12,
que estamos estudando esta semana, que diz a fúria do rei contra a injustiça. Olha só, então diante da petição da rainha Esther, o rei, então ele ficou furioso diante da injustiça. Mas qual foi essa injustiça? Nós vamos ver agora, ó, a revelação do plano diabólico de Amã. Esther, com muita sabedoria, como nós vimos, né, no ponto de número 1, Esther, com muita sabedoria, usou as palavras certas no momento certo para denunciar Amã, revelando seu plano diabólico ao rei. Então, olha só, Esther, capítulo 7, verso 4 a 6, diz assim, olha, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e servas nos vendessem, ou seja, nós somos um povo livre nesta terra. Nós não somos escravos, nós não fomos comprados como escravos. Calar-me-ia se nós fôssemos escravos, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Aí no verso 5, então falou o rei Assuero e disse à rainha, quem é esse? Ou seja, ele não estava ciente do que estava acontecendo. Olha como que o plano de Amã lá atrás, né, ludibriando, enganando o rei, para que o rei pudesse assinar o decreto para matar o povo judeu. Então, o rei, ele não havia compreendido qual realmente era o plano de Amã. E agora a rainha Esther revela para ele todo esse plano. Aí então o rei fala, então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Então ele falou assim, mas se todos os povos que vivem no meu reino são livres, por que este povo, o povo da rainha Esther, estaria passando por essa situação, né, com um mandado de morte? Que injustiça se fizeram para este povo? E aí então Esther ela revela. E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo, olha só, ela disse, o homem, o opressor, então ela estava revelando quem era, qual era o perfil de Amã para o rei Assuero, ou seja, ela estava dizendo, é o homem, para você ficar sabendo, é o homem que senta ao seu lado, né? É o opressor, este homem que senta ao seu lado, ele é um opressor, um inimigo. E quem é este? É o mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Olha só como ela foi ousada. A rainha Esther realmente ela usou, né? Mas nós vemos que foi Deus colocando as palavras certas através do Espírito Santo, dando sabedoria para a rainha Esther, para que ela pudesse falar corretamente, de forma que o rei compreendesse qual era o verdadeiro plano de Amã e pudesse descobrir a intenção dele. E aí então, e diante dele, né? Então, olha como ela foi ousada diante dele, ou seja, ela não quis esconder nada. Ela não quis fazer nada às escuras, às escondidas. Tem muitos por aí que querem denunciar, falar mal das pessoas sem ter uma testemunha, sem ter realmente conhecido todos os fatos. E aí chega às vezes para o pastor, para o líder, fala, olha, chega aqui do lado, eu quero falar de fulano, eu quero falar de ciclano. Você acha que Deus se agrada de um negócio desse, meu irmão? Para com isso. A rainha Esther ela falou assim, não, eu vou mostrar para o rei, diante de Amã, qual é o plano de Amã, o que ele estava intentando contra o meu povo. Ela não quis esconder nada, mostrando que ela estava de posse da justiça, diante da injustiça. Então nós devemos agir da mesma forma. Nós não devemos agir às escondidas, né? Temos que ser transparente. A rainha Esther ela foi transparente.
Meu irmã, seja transparente em nome de Jesus. Olha só, Salmo capítulo 25, verso 12 e 3 diz: Qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Então, olha, o homem que teme ao Senhor, o Senhor ensinará qual o caminho que ele deve seguir. Foi o que Deus fez na vida da rainha Esther, mostrando o que ela deveria falar, como ela deveria falar diante do rei e diante de Amã, revelando os planos malignos de Amã. Segundo assunto, né, do nosso segundo ponto. Quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Vamos relembrar como foi solicitado ao rei para que ele assinasse o decreto. Então, olha, nós vamos ver lá em Esther, capítulo 3, do verso 8 a 11, como que Amã chegou, qual foi o argumento dele para convencer o rei Assuero a decretar o extermínio do povo judeu. Olha só, preste muita atenção. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado, olha só, então ele já mostra que é um povo que não tem organização. Olha só, existe espalhado e dividido um povo sem organização, sem ordem, sem um objetivo, ou seja, um povo que realmente não fazia sentido nenhum estar ali no reino persa. Entre os povos, em todas as províncias do teu reino, o povo. Então, ele não revelou o nome do povo, ele não disse quem era o povo. Simplesmente ele jogou todos os argumentos, falando que era um povo desorganizado, que era um povo que vivia espalhado, dividido, que não tinha regras. E aí ele fala, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Ou seja, as leis desse povo, além deles serem desorganizados e divididos, a lei deles não tem nada a ver com a lei dos outros povos ali do reino persa. E olha só, e que não cumpre as leis do rei, mas isso era mentira. Nós não vemos em nenhum momento, né, em toda a história do povo judeu em que esteve na Babilônia, sobre o domínio persa também, nós não vemos nenhum relato na Bíblia falando que o povo agiu contra as leis do governo em que estava sobre eles, de forma nenhuma. Nos tempos de Jesus Cristo, quando os romanos dominaram Jerusalém, não há nenhum relato. Então o povo judeu não tem essa fama. Era mentira de Amã para convencer o rei. E olha só, que não cumpre as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Então, ou seja, eles são um povo desorganizado, um povo dividido, um povo que possui leis que não são leis iguais às leis dos povos e que também são contra as leis do rei. Então, não faz sentido nenhum eles estarem conosco, vivendo conosco, né? Vivendo sobre o nosso domínio. Precisa fazer o quê? Exterminar esse povo, acabar com esse povo. Aí, olha o verso 9, ó. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Acaba com eles, porque eles não traz nenhuma vantagem para o nosso reino. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata. Então aí ele joga. O rei não vai precisar se preocupar com nada. Pode deixar que eu tiro do meu bolso e eu pago o exército para matar e exterminar esse povo. Fica tranquilo, o senhor não vai precisar mexer com nada, não vai precisar mexer no seu cofre. Aí ele fala, para que entrem nos tesouros do rei. Então, rei, fica tranquilo, que eu cuido de tudo. Aí então o verso 10 diz, então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E o verso 11, e disse o rei a Amã, essa prata
te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Agora, analisando toda a conversa, todo o papo, né, desse maligno Amã, você acha que você, no lugar do rei, você também não iria aceitar? Sim, você iria aceitar. Olhando racionalmente, a gente iria aceitar. Qualquer um aceitaria isso. Por quê? Ele colocou como se o povo judeu estivesse ali apenas fazendo peso na terra, né, atrapalhando a vida daquele povo. Foi o argumento que Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, Segunda e Primeira Guerra Mundial, foi o argumento de Hitler contra o povo judeu também. Ele dizia que era um povo imprestável, que estava tomando o trabalho dos alemães e por isso eles precisavam ser exterminados. Chegou a dizer que, por causa do povo judeu estando naquela terra, a peste negra que alastrou-se por vários países, né, era oriundo do povo judeu. O povo judeu que trouxe a peste negra. Então, por conta disso, eles precisavam ser exterminados, porque eram pessoas que tomavam as riquezas. Elas eram como que gafanhotos que tomavam tudo de todas as pessoas, deixando o povo alemão. Esse foi o argumento. O mesmo argumento que Amã também teve para tentar exterminar o povo de Deus. Olha só como que foi o plano deste maligno. O terceiro assunto diz assim: a terrível reação do rei. Olha só o que o rei, o que aconteceu, né? Qual foi o sentimento do rei contra este povo? Olha só, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Assim disse, né, a rainha Esther. Deus nos capacita e no momento certo, né, a erguer a voz em favor dos que não pode se defender. Então, Deus nos capacita no momento certo para que possamos erguer a nossa voz em favor daqueles que estão sendo injustiçados. Deus é o nosso advogado e Deus também é o nosso juiz. Ele julga as nossas causas. Quem estiver agindo contra o povo de Deus, contra os escolhidos de Deus, Deus vai agir a favor do seu povo. Deus vai se levantar ao seu favor, ao meu favor. Quando estivermos passando por humilhação, por julgamentos infundáveis, falsos julgamentos, Deus vai se levantar do trono a favor das nossas vidas, julgando a nossa causa. Então descanse no Senhor. Se você estiver passando por uma humilhação, se você estiver passando por algo que está tirando o seu sono, eu quero dizer para você em nome de Jesus, descanse no Senhor. Entrega tudo diante do Senhor e o Senhor julgará a sua causa. Olha só, Esther, capítulo 7, verso 6 diz: E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Imagine como que esse camarada ficou diante do rei, depois da revelação da rainha Esther. E qual foi a atitude então do rei Assuero? Olha só, Esther manteve sua confiança em Deus. Ela não titubeou. Ela manteve a sua confiança em Deus. Não, Deus está comigo. Mas eu tenho certeza que naquele momento havia uma multidão de pessoas orando e intercedendo pela rainha Esther. O seu primo, toda a sua família, seus amigos, todo o povo judeu estava em oração e intercedendo. E quando nós temos uma cobertura espiritual, meu irmão, se nós estivermos na posição, se nós estivermos ali debaixo das asas do Senhor e tivermos uma cobertura espiritual, não há inimigo que suporte, não há Satanás que fique na frente do escolhido, do ungido do Senhor. Deus vai revelar e colocar ali as claras toda a injustiça e o mal será expurgado em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Amã usou as armas carnais que ele tinha.
usou seu braço, sua astúcia. Mas Esther não, Esther ela usou as armas espirituais. Olha só, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, as nossas armas, né? As armas da nossa milícia são armas espirituais e elas destroem fortalezas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, vejamos o exemplo de uma mulher também na Bíblia que se levantou em favor do seu povo. Olha só, presta atenção nessa leitura, você vai compreender o quanto que Deus ele é poderoso e o quanto que uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que sabe agir e falar no momento certo, olha como que ela faz e transforma todo o ambiente, resolvendo um grande problema. Olha só, segundo Samuel, capítulo 20, do verso 15 a 22, diz assim, ó: E vieram e cercaram em Abel de Bet-Macá e levantaram uma barragem contra a cidade, e isto colocado na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então eles fizeram uma trincheira em volta desta cidade e começaram a bater no muro para tentar derrubar o muro desta cidade. Então, olha, uma mulher sábia, uma desconhecida. Eita, Deus é poderoso. Deus ele usa quem ele quiser, ele usa a rainha, ele usa a camareira, ele usa uma pequena menina, Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Deus ele usa aquele que tem nome, mas Deus usa também aquele que não tem nome. Aleluia, basta você se colocar na posição que Deus vai te usar. Olha só. E aí, então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? E ele disse: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. Olha a sabedoria. Ela não quis falar, ela não falou assim: Olha, ouve as palavras porque eu sou a manda-chuva aqui do pedaço. Ouve as minhas palavras porque eu sou a primeira dama. Eu sou uma pastora, eu sou a profetisa, eu sou. Não, não. Olha só o que ela falou. Ouve as palavras da tua serva. Olha a humildade, olha a sabedoria. E disse ele: Eu ouço. Sim. Joabe falou assim: Não, eu ouço. Pode falar. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselhos a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas. Olha a estratégia. Sou eu uma das mulheres, né, das pacíficas e das fiéis em Israel. Ela estava dizendo para Joabe: eu sou uma mulher pacífica. Eu sou uma mulher fiel. Nunca agi contra o rei, nem contra o nosso reino. E tu procuras matar uma cidade. Olha a estratégia. E tu procuras matar uma cidade que é mãe de Israel. Olha a palavra dessa mulher. Por quê? Pois devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça. Irmãos, é o que a rainha Esther fez. É o que a rainha Esther fez diante do rei Assuero. Olha só, aí Joabe ainda fala: que eu devore ou arruine. Jamais eu vou destruir a herança de Israel. Jamais eu vou fazer isso. Aí, verso 21. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Ela falou assim: Não, fica tranquilo. Se é só esse camarada, este mal, este maligno, este que tentou matar o nosso rei,
eu vou te jogar a cabeça dele. Olha só, e a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo. Então, quer dizer, ela convenceu a Joabe, agora ela foi diante do povo, para convencer o povo. Mas não com mentiras, mas com a verdade. Com a verdade. E olha só, e foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou para Jerusalém ao rei. Que mulher! Nós não temos um relato de quem é esta mulher, de fato, o nome dela, mas certo é que era uma mulher de sabedoria, uma mulher virtuosa, como a rainha Esther. Que lição maravilhosa que nós aprendemos, irmãos. Agir no momento certo, de maneira certa, falando somente o necessário, falando a verdade. A palavra de Deus fala, porque a verdade o que vos libertará. Então, nós precisamos conhecer e viver a verdade, porque desta forma a verdade nos libertará. Ela se cumpriu aqui na vida deste povo, desta cidade. Falando e conhecendo a verdade, eles foram salvos da destruição. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você aprenda esta lição. Saiba dizer a verdade, conhecer a verdade, para que a verdade liberte você. Deus será o seu juiz, em nome de Jesus. Terceiro e último ponto da nossa lição, a lição que nós estamos estudando esta semana, a lição de número 12. Mais uma vez eu quero pedir a você, caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei. E também eu quero lembrar a você, esta aula é uma aula preparatória, ela não substitui as aulas presenciais na Escola Bíblica Dominical. Então participe de uma escola bíblica dominical aí perto da sua casa, em uma igreja evangélica, né, que prega a verdade, porque a escola bíblica ela é uma fonte de conhecimento. Então você vai poder conhecer de forma gratuita a palavra de Deus, vai aprender muita coisa, vai poder ouvir muitos testemunhos que vai transformar e edificar a sua vida. Então participe. Olha só, terceiro ponto, o grande livramento. O assunto deste ponto diz: a história da forca chegou ao palácio. Então, quando Amã preparou a forca, já logo de manhã, né, ao nascer do sol, ele já arquitetou e planejou uma forca aí. Nós vemos, olha, a história da forca preparada no dia anterior, que seria no segundo dia do banquete, já havia chegado ao palácio. Todo mundo já estava sabendo. Por quê? Olha só, primeiro, nada fica oculto debaixo do céu, meu irmão. Não pense você que da maneira que você está agindo, os atos que você tem tido vão ficar ocultos. Deus está vendo, Deus está agindo, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Nada fica escondido diante de Deus. Então, a notícia da forca já tinha chego ao palácio. Todo mundo estava sabendo, a rainha Esther estava sabendo, os camareiros estavam sabendo, todos estavam sabendo. E Amã achava que aquilo era um espetáculo, né? Queria fazer um espetáculo com a vida de Mardoqueu. Olha só, um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho da forca, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros, né? Cerca aí de 22, um pouco mais, um pouco menos. Olha só o que diz Esther, capítulo 7, verso 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, olha só, ele denunciando, ele aproveitou o momento de fúria do rei, após a revelação que a rainha Esther fez, por conta dos planos malignos de Amã. E aí então, quando o rei
viu aquela situação, né, que ele ficou sabendo, ele saiu para os jardins, furioso. E quando ele voltou, ele viu uma cena muito estranha. O camareiro, esse Abona, ele aproveitou a oportunidade, porque, irmãos, a palavra não mostra, né, os relatos aí, os versos, os capítulos, não fala. Diante do orgulho, da soberba que ele tinha, do desejo que ele tinha de ser o rei, imagine como ele tratava essas pessoas. Então, na primeira oportunidade que o serviçal teve, ele já despejou, falou: olha, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara, ou seja, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Por que isso? Porque durante a noite, o que aconteceu? Durante a noite, o rei perdeu o sono, recapitulando, né, a aula anterior, perdeu o sono e aí ele pediu que os seus servos lessem as crônicas do seu governo. E nas crônicas do seu governo, exatamente por uma providência divina, eles comentaram a respeito do livramento que Amã trouxe à vida do rei. E aí então ele aproveitou essa oportunidade e disse: olha só, esse Amã, esse mau Amã, que decretou a morte de todo judeu, da nossa rainha Esther, ele preparou uma forca para o homem que o Senhor honrou hoje mais cedo. Hoje mais cedo o Senhor honrou Mardoqueu. E ele preparou uma forca para Mardoqueu. Olha como Deus é justo. O agir de Deus no momento certo, no momento decisivo, fazendo com que esse homem não escapasse da sentença que ele mesmo outorgou para o povo e para Mardoqueu. Olha só, olha o que diz Lucas, capítulo 12, verso 2 e 3. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. É, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra de Deus. Olha só, porquanto tudo o que em trevas dissestes, as escuras, as escondidas, não pense você que vai ficar desse jeito. Não pense, ainda mais se você estiver falando dos ungidos do Senhor, falando do escolhido do Senhor. Olha só, a luz será ouvido. Foi o que aconteceu. A rainha Esther chegou às claras, né? À luz diante do rei e diante de Amã. E falou: olha, é isso que está acontecendo. Este homem quer matar o meu povo e quer matar a mim também. Se nós fôssemos um povo escravo, nós tivéssemos sido comprados como escravos, tudo bem, mas nós somos um povo livre nesta terra. E este homem está agindo desse jeito. Aí então o rei Assuero fala: que é isso? Que injustiça é essa? Isso é uma injustiça tremenda. Então, irmão, nada que você faça às escondidas, Deus está vendo. Deus está vendo tudo. E no momento certo, olha só, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete? Lembra quando Amã estava lá com a sua esposa, seus amigos e seus sábios particulares, tramando contra a vida de Mardoqueu? Tramando, planejando o futuro de Mardoqueu? Às escondidas, na sua casa, no seu aposento? Sobre os telhados será apregoado. Ele plantou morte, ele colheu o quê? Morte. Morte. Então, meu irmão, em nome de Jesus, tome muito cuidado, aprenda esta lição. Seja uma pessoa transparente, uma pessoa que age de forma honesta, verdadeira com as pessoas. Aleluia. Deus está falando com você através desta lição. Nós estamos caminhando aí para o final desse trimestre, né? Nós temos ainda, fora esta aula, mais uma aula para a gente finalizar o livro de Esther. Quantos ensinamentos maravilhosos nós aprendemos! Estamos aprendendo mais outro ensinamento.
Todo crente, servo do Senhor, homem e mulher, fiéis ao Senhor, devem agir de forma clara, devem buscar e conhecer a verdade, porque a verdade vos libertará. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, por que Amã fez uma forca tão alta para matar Mardoqueu? Qual era a intenção? Sabe qual era a intenção? Eu não tenho nenhum relato dentro e fora da Bíblia. Isso é uma conjecturação minha, particular minha. Mas diante dos fatos e diante de todo o espetáculo que Amã queria armar contra a vida de Mardoqueu e contra todo o povo judeu, ele queria fazer o seguinte, falando de forma bem simples para você entender. Toda forca, para que funcione corretamente, então você tem que criar um patamar, né, alto, e aí então você vai amarrar a corda no pescoço da pessoa e vai lançá-la ao ar livre para que ela caia com o seu próprio peso, com o peso do seu próprio corpo, ela então vai ocorrer o enforcamento, deslocando o pescoço, né? E enforcando por sufocamento a pessoa. Essa é a forma que acontece com o enforcamento. Mas Amã, ele fez diferente. Ele fez uma forca muito alta. Então não teria como ele criar um patamar muito alto para subir Mardoqueu e depois jogá-lo lá de cima. Qual foi a intenção? E penso eu, com a minha conjecturação, você pode ter aí, se você quiser comentar, você pode comentar qual a sua ideia a respeito. A minha ideia a respeito disso é a seguinte, que Amã, ele quis criar um espetáculo, causando em todo o povo judeu que vivia ali em Suzã, um temor ainda maior, mostrando ao povo que era assim que era tratado aquele que se colocasse na frente de Amã, o segundo do rei. Então, como que seria o enforcamento de Mardoqueu? Ele pegaria Mardoqueu do chão e iria levantando lentamente Mardoqueu, porque era muito alta a forca, então não teria como ele criar um patamar muito alto para depois jogar Mardoqueu lá de cima. Então, o que ele fez? Esta forca era diferente. Ele ia fazer com que Mardoqueu do chão fosse subindo e sendo estrangulado lentamente até chegar ao topo, para que todas as pessoas da cidade pudessem ver Mardoqueu se debatendo e sendo enforcado lentamente, causando um grande temor no povo. Essa é a minha conjecturação. Posso estar errado? Posso estar errado. Talvez não seja isso, mas diante da situação, eu acredito que seja justamente para causar ainda um temor maior ao povo judeu que vivia ali na cidade, né? Vivia ali na capital, melhor dizendo, de Suzã, né? Na capital pérsia, fazendo com que todas as pessoas temessem não ao rei, mas temessem a ele, temesse a Amã. Deus, estando no controle de todas as coisas, não permitiu que Mardoqueu passasse por isso. Olha só, Esther capítulo 5, verso 12 a 14 nos diz, olha só, disse mais Amã, tampouco a rainha Esther, e ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Olha só o orgulho e a soberba desse maligno. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Então ele saiu do primeiro banquete totalmente entusiasmado, cheio de si, orgulhoso, falando: não, eu sou o melhor, a rainha me honrou tremendamente, fez um banquete particular para mim e para o rei, só nós três estávamos nesse banquete, então eu sou o melhor. E aí ele disse: porém, tudo isto nada me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então nós vemos que o ódio que ele sentia por Mardoqueu era tão intenso, e aí por isso que eu conjecturo
esta forma como ele iria enforcar a Mardoqueu. Aí ele fala, no verso 14, então lhe disseram, Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre, olha só, então, depois de resolvido, depois do espetáculo ter feito, né, de você ter feito todo o espetáculo para que todos temessem mais ainda você, entra então alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Olha só, mas as intenções contra o povo judeu e contra Mardoqueu caiu por terra, porque o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é tremendo e ele está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Olha só, vamos lá. Os ventos mudaram. É, meu irmão. Não pensa você que você vai continuar aí, ó, vendo a desgraça dos outros enquanto você está na boa aí. Uma hora ou outra os ventos vão mudar. No momento certo. No momento certo, Deus vai mudar os ventos e você então verá quem é o Deus que nós servimos. Você que tem humilhado o povo de Deus, você que tem ido nas redes sociais humilhar o povo de Deus, a igreja do Senhor, você que tem se levantado contra, criado leis malignas para tentar destruir o povo de Deus, para tentar inibir o povo de Deus, você que tem se levantado, né, agindo contra a palavra do Senhor, agindo contra os preceitos da palavra do Senhor, espera que no momento certo os ventos mudarão, porque a igreja de Cristo prevalecerá contra todo e qualquer mal. A igreja prevalecerá. A igreja está de pé até hoje. Aleluia! E já se passaram quantas perseguições? Quantas perseguições? E quantas perseguições o povo judeu também teve. E Deus trouxe livramento para o povo judeu. Porque, irmãos, contra fatos não há argumento. O povo judeu é o povo escolhido de Deus. Tem uma promessa messiânica envolvida. Então, enquanto essa promessa não se cumprir, ninguém consegue tocar no povo de Deus. Ninguém consegue destruir a marcha da igreja. Olha só, até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinaram e se prostraram diante de Amã. Então, por isso que eu falei, né, que os camareiros, os serviçais, todos eles estavam insatisfeitos com Amã. Só que eles não podiam falar nada. Mas no momento certo eles também agiram. Agiram contra este maligno. Olha só, Esther capítulo 3, verso 1 e 2 diz: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e o pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Amã, né, ele se sentiu o homem mais poderoso da terra, até se sentindo acima do próprio rei. Mas Mardoqueu sabia das intenções do coração deste homem. E Mardoqueu falou assim: não, esse homem é um homem injusto, é um homem maligno. E eu só sirvo a um Deus. Eu não sirvo a este homem. Então eu não me prostrarei diante desse homem. Você que tem agido igual a Amã, espera um pouquinho, porque logo chegará a sua vez, tá? Você vai passar pelo crivo de Deus. E oxalá, oxalá, e você se arrependa antes. Porque se você não se arrepender, a forca está esperando lá. Ó. Tem uma forca esperando você. Essa forca não vai ser para aquele que você tem humilhado, para aquele que você tem desprezado, para aquele que você tem tratado mal. Seus funcionários, seus liderados, você tem tratado mal com injustiça. Deus está vendo. E no momento certo, Deus vai agir. E você vai ser humilhado.
e vai ter uma forca esperando você. Não estou aqui ameaçando ninguém de forma alguma, mas é a lei da semeadura. O que você está plantando agora, tenha certeza, no momento certo, você vai colher. E você vai, dependendo do que você plantou, você vai colher espinho ou você vai colher frutas. Você vai colher morte ou você vai colher vida. Você vai colher confusão ou você vai colher, aleluia, paz, consolo. Então, conselho meu para você: mude de opinião, mude os seus sentimentos em nome de Jesus. Agora, antes que seja tarde, antes que não tenha mais volta para você. Deus me trouxe aqui para abrir os teus olhos. Faça uma análise dentro de você. Você que tem perseguido a igreja do Senhor, você que tem perseguido os escolhidos do Senhor. Você acha que está agindo certo, mas o inimigo que está te usando. Em nome de Jesus, mude agora. Reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado diante de Jesus. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que pode, aleluia, sanar e acabar com esses pecados que você tem cometido, perdoando os seus pecados e te dando uma nova vida. Caso contrário, o que está reservado para você é a forca. É a forca que está reservada para você. Olha só, ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara bem do rei. Então, nós vemos aqui que Arbona, o que ele fez, além dele revelar a forca que Amã havia feito para tentar matar Mardoqueu, ele também foi bem sutil, dizendo: olha, ele armou essa cilada para Mardoqueu, aquele Mardoqueu que falou bem do rei, que livrou o rei da morte, de um assassinato contra o rei. Olha só como que as coisas ficaram difíceis para Amã. Ficaram muito difíceis para Amã. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz o seguinte: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mardoqueu, ele não sabia de nada do que estava acontecendo dentro do palácio. Nada. Ele não sabia de nada. Ele estava ali, na onde? Na porta do palácio, cumprindo o seu trabalho, né, o seu serviço, e ele não imaginava de tudo o que estava acontecendo lá dentro do palácio contra a sua vida. Mas, como diz a palavra do Senhor, olha, as coisas que o olho não viu, ou seja, Mardoqueu não viu nada. Mardoqueu não ouviu nada e nem tinha subido ao coração dele essas coisas. Nada, nada. Olha só, são as que Deus preparou para os que os amam. Ou seja, Deus, aleluia, havia preparado a vitória, o livramento para a vida de Mardoqueu. Aleluia. E a mãe, infelizmente, o que aconteceu? Ele foi enforcado na própria forca que ele construiu. Salmo capítulo 91, versos 7 e 8 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Descansa no Senhor. Se você está sendo humilhado, como eu falei, está sendo humilhado, se você está passando uma luta, que estão tentando denegrir a sua imagem, a sua honestidade com falso testemunho, pode ficar tranquilo, mas se mantenha na posição, orando, jejuando, como fez Esther, como fez Mardoqueu, como fez todo o povo judeu, orando e jejuando. Porque olha só a promessa: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nada, nem uma flecha chegará diante de você. Somente com os teus olhos
contemplarás e verás a recompensa, aleluia, dos ímpios. Foi o que aconteceu. Mardoqueu não sabia da forca, não sabia do que estava acontecendo lá dentro do palácio, não sabia de nada. Mas com os olhos ele viu os homens do rei Assuero enforcando Amã, levantando ele lentamente na forca que ele havia construído, para que todo o povo visse o que Deus faz para aqueles que se levantam contra os seus escolhidos. Aleluia! Deus é poderoso. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos buscar a verdade, viver a verdade, porque ela nos libertará de todo mal. Deus se levantará do seu trono a favor da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Conclusão da lição número 12. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Foi o que aconteceu com Amã. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade, em nome de Jesus. Chegamos ao final, então, da nossa lição, que traz o título O Banquete de Esther, né, o segundo banquete, denúncia e livramento. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, o banquete e a denúncia. Ponto 2, a fúria do rei contra a injustiça. Ponto 3, o grande livramento e o nosso mapa mental. Mais uma vez, peço que se inscreva assim em nosso canal, dê o like no gostei, ative as notificações e até a próxima aula, a última aula desse trimestre. Estamos caminhando então para um novo trimestre, o quarto trimestre deste ano de 2024. Que o Senhor te abençoe e te espero então na próxima aula.